Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, separando as roupas brancas das coloridas, sofrendo no transporte público, elaborando o DDS do dia seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 168 do podcast Áreas Contaminadas, como sempre editado com aquela atenção por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo, são aquelas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Se você também quiser e se você também puder, contribua financeiramente conosco. É só entrar no site apoia.se/ecdambiental. Lá tem todas as instruções, você pode seguir, é tranquilo. E aí, falando nessa campanha do Apoia-se, nesse mês de outubro ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos 3 anos de campanha no Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também com um sentimento aí dúbio de motivação e de preocupação. A motivação é óbvia, né? A gente fica muito motivado por ter vocês ao nosso lado, mas a preocupação vem daquele senso de responsabilidade. Será que as pessoas, será que os apoiadores concordam no que estamos fazendo melhor? Será que eles querem outras coisas? Mas no fim as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva em um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Estamos aqui fazendo os materiais não somente por nós, mas pelo compromisso com vocês que nos ajudam tanto. Enfim, estamos muito contentes por esses 3 anos junto com vocês, apoiadores e apoiadoras, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda demais aqui, mas especialmente pela consideração de vocês com a gente, de vocês voluntariamente quererem contribuir com o crescimento de todo o mercado, de vocês acreditarem que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco, ajudando a debater assuntos técnicos, assuntos não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado pelos 3 anos. Que venham mais 30, mais 300. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e a grande felicidade de contar com 3 patrocinadores que nos ajudam muito há quase 3 anos. O mês que vem já vai fazer 3 anos também. E nos orgulham muito por fato deles quererem atrelar a marca gigante deles no nosso mercado do GAC ao nosso trabalho aqui. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. E temos também 2 patrocinadores ouro maravilhosos aí, que são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom, pessoal, esse episódio é o 4º da série que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série, estou mostrando e mostrarei mais conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões diferentes sobre esse assunto que é a essência do que nós fazemos. Falaremos aqui nessa série sobre a relevância do GAC para a sociedade, o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias contaminantes, mercados e, claro, a vida do trabalhador. Nesse 4º episódio da série, converso com a jovem guarda do GAC, 3 profissionais que estão há bastante tempo no mercado, mais de 25 anos,
passaram por muitas coisas e viram muitas coisas. Eles falam sobre o início de tudo, quando tudo era mato, né? E como foi a evolução desse mercado do GAC. Claro, discutem bastante sobre o que podemos melhorar e o que eles imaginam que virá por aí. Qual a esperança deles para um futuro melhor. Como spoiler, eu digo aqui que os 3 se veem fazendo isso que escolheram para a vida por mais um longo tempo. Espero que vocês gostem desse episódio e gostem da série. Fique agora com as palavras de Giovanna Setti, Newton Miyashiro e Walter Leite, a jovem guarda do GAC. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um episódio da série O Futuro do GAC. E eu estou com 3 convidados muito ilustres aqui, e esse grupo de pessoas seria o grupo da velha guarda do GAC, né? Eu estou com 2 amigos aqui da velha guarda, o Newton Miyashiro e o Walter Leite. Eu estou com uma jovem que entrou aqui também junto com a gente para discutir conosco. Ela não é dessa mesma faixa etária e tal, mas ela está aqui conosco também, a Giovanna Setti. Então, Newton, Giovanna, Valtão, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui ao podcast. Adorei, Tanaka. Eu só vim aqui como convidado especial para falar um pouquinho aí com o pessoal, como é que vai andar essa velha guarda aí. Giovanna, do Valtão. Você falou para nós aqui, Giovanna, no início, que você deveria estar naquele grupo, né, das filhas da DD38, né? Exatamente, é isso, eu quero fazer um protesto logo aqui no início, que eu devia ter sido convidada para as filhas da DD38, que são as jovenzinhas. Sensacional, né? Sensacional. Jovenzinhas que estão entrando agora, uma sacanagem me botar no grupo da velha guarda, mas tudo bem. Eu relevo, eu perdoo dessa vez. Deixar claro que quando eu comecei a trabalhar, o Walter já trabalhava, deixar isso claro, ele já existia há muito tempo. Sim. Tá? Sim. Enfim, a velha história do cabelo, da mãe. Ele tinha cabelo, eu não queria dizer, mas vocês não estão vendo, mas ele tinha cabelo, é verdade, cabelo comprido. E o Newton já era chefe, né, nesse tempo aí. O Newton, inclusive, ele já era um cara bem sucedido e um cara referência no mercado. Vou deixar isso claro aqui. Bom, nós vamos falar do futuro do GAC. Vamos começar fazendo uma pergunta para vocês sobre o presente do GAC, né? Eu fiz um apanhado muito rápido aqui. A gente tem aqui no Brasil 50 mil mortes por ano em decorrência da poluição do ar. 15 mil mortes no Brasil por falta de saneamento básico. A gente gasta 1,4 bilhões de reais por ano com saúde em decorrência de problemas de saneamento básico. Então são números assim, assombrosos, né? Pessoas morrendo aos milhares e tal. Eu pergunto para vocês, então, vocês já estão nessa trajetória faz tempo. Nós somos relevantes para o meio ambiente, nós somos relevantes para a sociedade como gerenciamento de áreas contaminadas? Claro que nós somos relevantes, né? Mas tendo em vista essa comparação, porque a gente, no gerenciamento de áreas contaminadas, faz a sociedade, as empresas, os governos gastarem bastante dinheiro, bastante recurso, com um risco que é estatístico, que a gente lida com um risco estatístico, né? 10 a menos 5 e tal, enquanto tem gente morrendo. Muita gente do setor ambiental, que não da nossa área, fala assim, poxa, nós estamos dando tiro de bazuca na formiga olhando para áreas contaminadas. Vamos gastar os recursos aqui nessa outra área, aqui na poluição do ar e tal. Então, o que vocês acham? Nós somos relevantes ou não? Vou começar, então. Vai lá, então. Eu sei que é o mais antigo aqui. Eu vou começar aqui. O mais antigo no GAC, né? Puxa. É o mais antigo. Eu acho que a gente é muito, muito relevante, sim, porque, inclusive, muitas dessas mortes é decorrência dessa questão da poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, e nesse sentido, você vê que a gente tem muito ainda a crescer. Como eu vivo aqui com a Cláudia, que estuda muito a parte de nitrogênios, você vê que a gente não tem saneamento básico, cara. Uhum. E não tendo saneamento básico, a gente polui o aquífero superficial. E, consequentemente, a gente vai estar poluindo os outros, a parte mais profunda, certamente. E aí, não só pelo não ter saneamento básico, a gente tem descartes de indústrias direto em rios, etc. E aí me assusta muito, aí eu vou lembrar, foi um evento da ESAS, em que estava
Patrícia Iglesias, um promotor e o deputado. Que hoje é presidente do IBAMA. Isso. Aí assustou muito a colocação da Patrícia naquela oportunidade. E a gente também tinha, se eu não me engano, um ministro que era o da deixa a boiada passar. Correto. Né? Então, isso tudo nos assustou muito naquele momento para o futuro do GAC. E sendo que o GAC a gente tem, sim, um grande caminho pela frente. Eu acho que a gente evoluiu muito em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento, a gente está muito, muito adiantado. Né? A gente segue os passos aí dos americanos, dos canadenses, etc. Em termos de tecnologia, a gente, com todas as nossas dificuldades, a gente está trazendo as tecnologias para cá, estão sendo utilizadas. Né? Mas a gente depende também das leis, depende aí dos órgãos, né? Eu acho que a ESA tem tido um papel importantíssimo. Então, vocês que estão na supervisão da diretoria da ESA têm feito um trabalho, eu acho, muito legal nessa parte de difundir conhecimentos nesses vários cursos. O SENAC tem feito trabalhos importantíssimos. A Unicamp tem feito trabalhos importantíssimos. O Valtão foi aluno lá em 2008, 2010, lá da Unicamp. Em vários lugares. Tem muita importância, sim, e tem muita coisa para fazer. Sim. Eu acho que a gente tem mais importância do que o pessoal tá reconhecendo hoje. Do que as pessoas acham, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Sim. Porque eu acho que, só complementando, Valtão, é o seguinte, aquilo que a gente não vê, a gente não reconhece. Eu acho que tem muito isso, né? Então, o ar é fácil você reconhecer, porque você olha para o céu e tá, sei lá, de que cor, ou ficou muito laranja, que é lindo, mas a gente sabe que é um indício muito grande de poluição. Aí, quando você tem a questão do saneamento básico, ele choca, porque vem na cara, o cara morando do lado do esgoto, o cara não tendo, enfim, onde tomar água direito, enfim, isso choca. Quando a gente fala de áreas contaminadas, eu brinco muito porque é uma coisa que você não vê, né? Não é visível aos olhos, né? Do dono da indústria, do posto de gasolina, do prefeito, ou de quem quer que seja. Ele é uma contaminação que ela está debaixo da terra, né? Sim. E aí, com isso, as pessoas acabam lidando de uma maneira um pouco mais, acabam convivendo um pouco mais. Não sei o que vocês acham disso, né? E os números não chegam, né? Ou chegam de alguma maneira camuflado, né? Porque quando a gente fala de contaminação de água subterrânea, de alguma maneira a gente está falando da qualidade de água que o carinha vai beber lá na frente, né? E a gente sabe muito bem que a maioria dos tratamentos de água hoje públicos não cuidam de contaminações de hidrocarbonetos, de petróleo ou de solventes, né? Eles tratam aquilo que elas foram planejadas para aquilo, né? Projetadas para aquilo. Então, acho que esse é um grande ponto. É muito fácil, quando a poluição do ar, a pessoa fica doente, né? É muito diretamente proporcional, né? Então, ele alarma. E a gente é uma coisa mais silenciosa, assim, mais invisível. É silenciosa, é mais invisível, mas a gente mexe fundamentalmente, né? É claro que quando a gente vai entrando em detalhes dos projetos e vai aumentando o conhecimento, a gente vê que não é exatamente a água que a gente tem que olhar na nossa ciência, né? A gente tem que olhar fonte secundária, solo, meio físico, essas coisas. Mas a gente mexe no fundo com água. Sim. E, sei lá, água e ar não dá para prescindir de jeito nenhum. Sim. E talvez hoje ainda a gente ainda não tenha a importância. E quando eu falo a gente não tem importância, talvez eu não esteja me expressando corretamente, mas eu falo, por exemplo, ainda da ausência de uma lei federal, né, que está ainda em projeto, ótimo, perfeito. Né, eu acho que a lei tem que sair da melhor maneira possível, da melhor maneira que dá para fazer hoje, e assim como qualquer outra lei, ela vai evoluir. Né? Então, os estados têm que fazer as suas regulamentações locais. A gente, com a nossa maneira de ver, né? Com essa aproximação de risco, né? A gente está enxergando já, não só nós, né? Mas todos os cientistas ambientais
estão enxergando que todas as ciências ambientais são cada vez mais importantes para a gente, todas elas que estão principalmente relacionadas ao diagnóstico, à conservação, a quantidade de substâncias que a gente descobre todo dia, sim, que são perigosas e que estão no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês têm esse costume assim, mas com as minhas rodas de amigos, dentre os meus amigos, né, de infância, assim, vamos dizer, né, galera assim mais, não o pessoal do mercado todo mundo trabalha com a mesma coisa, né, mas os outros ciclos de amizade, assim, é raríssimo você encontrar alguém, né, que trabalha com gerência só. Sim. Com gerenciamento de área contaminada é pior ainda. E, pô, cara, outro dia a Ju chegou pra mim e falou, meu, para de falar que você já tá chato. Eu comecei a falar no churrasco e vai todo mundo prestando atenção. Eu achei que só eu que era a louca do churrasco. Todo mundo preocupado, né? Fazendo pergunta, aí quando você começa a falar de contaminante emergente, a feição das pessoas vai mudando. Assim. As mães põem as crianças fora. É isso. Não, mas como tem que fazer? Vou comprar água mineral? Isso. Que água eu compro? Depende. Não é por aí. E aí pergunta que água eu compro. Qual água, então? Que marca eu compro, né? Tem que haver uma mudança na matriz produtiva e de consumo, a maneira como a gente consome os produtos. Isso eu comecei a ver lá na Unicamp, então, né, que a gente tem as aulas lá com a família, né? A nossa ciência, com que a gente trabalha, né? Talvez tenha essa característica específica, assim, de dar uma maravilhada de leve, né? Trabalhar com engenharia civil, construir prédio, construir ponte, é legal, fazer máquina, né? Enfim, a medicina, são todas ciências super importantes, né? Que são tão importantes quanto a nossa, mas a gente tem o prazer, talvez a sorte ou a honra, né? De trabalhar com um negócio que está intimamente ligado com a vida. Sim. E num sentido mais coletivo, assim, né? Não só a nossa, mas as próximas, enfim. E aí, quando eu falo que a gente está meio largado, entre aspas, né? Uma das coisas, por exemplo, é justamente a lei que eu estava falando, e que tem que ser ampla, né? Ela tem que não só regulamentar as características do nosso trabalho, né? Como a gente tem que fazer, como tem que ter os procedimentos, mas tem que falar de mais um monte de outras coisas, né? Tem que falar de incentivo fiscal, tem que falar de educação, né? Nosso trabalho, a gente precisa ter mais cursos, né? A gente precisa ter cursos de formação mesmo, eu acho que muito em breve a gente vai ter cursos de formação de nível técnico, né? Já temos cursos de pós-graduação, enfim, eu me sinto um cara sortudo, né? Lá, né? Quando eu comecei minha carreira no ano passado. Isso, ano passado. Eu não tinha a menor ideia disso. Com a minha. Né? Chega lá um moleque cabeludo, branquelo, né? Vai trabalhar com amostragem de água subterrânea, né? Pô, eu não fazia a menor ideia naquela época que o que a gente faz é tão importante e é tão interessante para as outras pessoas. O fato é que estão entrando profissionais no nosso mercado, seja por demanda, seja por vontade, novas empresas são abertas. E por último, só para terminar essa primeira entradinha aqui rapidinho, né? Eu falo para o meu time que já há bastante tempo, né? Nós trabalhamos com água, né? A gente está começando a chegar na crista da onda, né? Começando a chegar assim, um grupo de profissionais assim, que vai ser muito importante, né? Cuja importância vai aumentar muito nos próximos anos por uma série de razões, por uma série de... Porque eu acho que a água é a importância, né? Quando a gente fala, né? O grande mote aí nos próximos anos, né? É a água, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, acho que esse é o grande olhar. E aí a gente passa por uma série de cuidados que a gente não tem relacionado a tudo, ao esgoto, ao lixo mal disposto, a área que é contaminada, que foi largada lá por um motivo, um passivo ambiental, seja ela qual for. Então, a gente passa por uma série de coisas e é isso, o fim do nosso negócio é olhar a água, né? A qualidade dessa água. E assim, eu brinco que a gente tem tanta água, o Brasil é cheio né? A gente tem, né, uma riqueza muito grande de água, tal, e tudo isso que a gente acaba... A gente foi educado desde pequeno dessa maneira, né? Na escola, que a gente tem grandes rios, que a gente tem um aquífero, né, maravilhoso, né? Tomar 3 banhos por dia.
Isso, que é legal tomar 3 banhos por dia, exatamente. Mas não e dá. a gente percebe hoje que a quantidade, ela não é só a importância a quantidade, sim também qualidade, né? E a importância, voltando no começo, né, na pergunta, a importância da gente, a relevância, né? Eu não gostaria de dizer que a gente é mais importante do que alguém, né? Eu não acho que o que a gente faz é mais importante que o saneamento, ou mais importante que a parte de controle de emissões atmosféricas, ou a parte de licenciamento, enfim, não vamos comparar, mas eu acho que tudo isso junto, né, de alguma maneira vai olhar para aquilo que a gente está deixando, o legado, né, que a geração futura é meu filho, é meu neto, é seu filho, que vai precisar beber água, que vai precisar nadar no rio, ou que vai querer, né, talvez. E eu tenho, assim, um grande prazer de poder estar, desde muito tempo atrás, né, que eu entrei o ano passado junto com o Valtão, mas desde 1998, à frente disso, eu entrei na ESA acho que em 2002, né? Então, assim, é uma honra poder estar acompanhando isso, né? E vendo que a gente não tinha nada, depois a gente tem um pouquinho, e depois outro pouquinho, e depois outro pouquinho, né? Eu tive a honra de conhecer o Newton na época e me aproximar dele lá em 2006, 2007, fazendo a norma da BNT de sondagens, né? Um grupo muito legal. Então, hoje poder estar à frente da ABNT também, então isso para mim é muito prazeroso, porque isso a gente percebe como vai construindo, né? Como que a gente consegue construindo esse arcabouço, né, de normas e procedimentos para que a gente consiga olhar a água lá no final, né? Acho que todo olhar é para esse. E eu uma vez estava conversando com o Nefusi, né? Todo mundo conhece, foi presidente da CETESB e um cara totalmente especialista na parte de emissões atmosféricas. E um dia ele falou para mim assim, isso há muitos anos, mais de 10 anos, ele falou assim para mim, Giovana, é fácil a gente defender o problema da poluição atmosférica, porque é uma coisa palpável. Quando você fala do carro, quando você fala do ônibus, quando você fala... Todo mundo tá vendo a fumaça. Isso. Vocês, na sua área, né? Vocês aí, o negócio é escondido. E aquilo ficou. Sim. Aquilo marcou muito a minha cabeça de como lidar com a questão, né? Até para convencer o cliente, o nosso cliente, né? A fazer uma coisa que ele também não enxerga. Sim. E nós temos um grande desafio que eu acho que o que todos nós queremos é entregar para as futuras gerações, como a Giovana disse, um ambiente melhor, mais saudável. E isso a gente vai conseguir se a gente começar a envolver a cadeia produtiva, né? Porque todos nós queremos, por exemplo, quero um celular XYZ, quero um carro, não sei das quantas, e tudo isso tem seus problemas. Até o carro elétrico tem um problema, vai ser o descarte das baterias que são utilizadas, né? Então, porém, como fazer com que isso seja sustentável? Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje eu tive a oportunidade, eu estava almoçando num boteco, né? Lá onde a gente tem escritório, só tem uns botecos. O cara tem uma lavanderia industrial, cara. E eu conheço o cara, de vez em quando a gente conversa, almoçamos juntos ali, conversamos com uma grande lavanderia industrial, enorme. E o que ele usa como produto para lavar os EPIs? Ele trabalha com lavagens de EPIs, uniformes, luvas, avental. E ele falou, quanto mais sujo, melhor. Né? Porque ganha mais, óbvio, né? Mas ele usa PCE. É claro. Sim, claro, sim. Claro. Limpa, né? Que é uma beleza. Excelente. Então, aí, mas o sistema é fechado e tal. E eu normalmente sou mais de ouvir, e eu falo meio... nem tanto, né? Não falo assim, mais ou menos, né? Mas normalmente que você fala dele, então. Ainda bem. Às vezes eu gosto de cutucar para ouvir, né? Para ouvir como as pessoas estão falando, se posicionando. Mas o sistema é fechado, depois gera uma porra, essa porra vai eu vendo para não sei o quê, e na outra, o óleo restante, tem uma parte que recicla, que volta para o sistema, não sei o quê. O dia que você quiser, você veio aqui, a gente marca e você vê todo o sistema. Eu falei,
vou marcar com você um dia para ver, né? Já Aí faz uma avaliação preliminar, né, Isso, já entrega uma preliminar com área fonte. Inclusive tem uma área aqui, né, uma área nossa que a gente até fez elevação dela. Com um pouco aí, né? Depois que ele contou tudo, o que você faz? Você fala, eu bato prego. Eu tenho uma pastelaria. Aí eu falei, mas, ok, você é geólogo e tal? Eu falei, não, eu trabalho só com investigação de subsolo, com construção de prédio, não sei o que lá, sair, né? Não falar nada, deixa o cara, né? O cara é meu amigo, assim, eu encontro perde o amigo. Não, pois é. Vai que a CETESB chega lá e notifica os caras, né? Vão falar que é sua culpa. Falar que é o cara do lado, é o vizinho que denunciou. Mas é curioso, né? É curioso porque existe uma ignorância, né? Acho que é legal isso que o Newton falou, que eu sei. Isso, Newton. Existe uma ignorância, mas uma ignorância de falta de informação, né? Sim, não é burrice de ninguém. Sobre essas questões. Por ser uma coisa que a gente não enxerga, que a gente não consegue detectar, né? Não é feio a olho, porque você olha, o máximo que a gente consegue fazer é uma sondagem de 4, 6, que seja polegada, e enxergar lá embaixo, né? Quer dizer, não é uma coisa visível. Então o cara passa por cima, não tem cheiro, não tem cor. Para ele, né? Para essa pessoa que não tem informação, para ele é circuito fechado, né? Para ele tá tudo bem. Ele tá fazendo o processo dele ali, que é lavar a roupa, né? E ele ganha por isso, né? Em lavar a roupa, né? E, enfim, é um serviço necessário. Sim. Também é alguém precisa necessário lavar. dentro da nossa, dessa cadeia toda, dessa engrenagem, é algo necessário. Sim. E a maioria das vezes tem problema, né? A gente sabe que lavanderia é um problema grande no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? Essa questão, como é nos Estados Unidos, enfim, essa questão aqui de lavanderia e pouco cobrada, na minha opinião. Sim. Vou deixar aqui minha... Bom, em relação à lavanderia em específico, perdão, então, desculpa. Não, só a lavanderia em específico, eu acho que a gente tem a sorte de estar no Brasil e ter um monte de água disponível, né? Sim. Então, assim, a gente usa muito menos percloretileno do que se usa lá nos Estados Unidos, né? Lá, pelo amor de Deus, né? Fazem aquelas plumas que a gente vê na Batelli, né? Isso mesmo. Aquelas plumas lindas. Até o poço, vai direto no poço de abastecimento da cidade lá. Então, você sabe que o que eu acho ali, como é uma área industrial, tudo lá são... Tem poço. Tem poço, certeza. Tem poço, e provavelmente são aqueles poços clandestinos. Sim, né? não cadastrados. Sim, não cadastrados. E se não são cadastrados, provavelmente foi feito de uma forma... Com o revestimento que Deus quis, né? Sessão plena, bonito o nome, né? Sessão plena. De aquíferos. Isso, boa. Então, essas coisas. Mas a gente entender como fazer essa cadeia produtiva funcionar de uma forma sustentável. Até o Voltão falou, né, que eu tinha comentado lá da Unicamp, Camille. Por exemplo, eu sou amigo do gerente, do engenheiro que é o gerente, que é o chefe lá do Aterro Delta, né? Mas às vezes eu vejo a universidade meio que distante da realidade daquilo que é aplicável. Total. São coisas que são aplicáveis, mas são aplicáveis numa escala, né? Trazendo também aquela questão da Giovana falando raio-x, aquilo que é aplicável, né? Então, é aplicável dentro de algo pequeno, mas numa escala muito grande, aquilo lá não é aplicável, né? Então, a gente tem que buscar essas soluções, tem que ter essas pessoas com essas ideias brilhantes, etc., mas tem que trazer para a nossa realidade, né? A realidade do munícipe, da nossa realidade como seres humanos, aí, como sociedade. Bom, vocês estão nesse negócio aí há um bom tempinho, né? Giovana não tanto, mas nós aqui estamos há um bom tempo nessa história. Quando chegamos, tudo era mato, né? Quando vocês chegaram, tudo era mato aqui. Essa aqui era tudo prédio. O mato veio... Pois é verdade. O que vocês destacam que mudou de lá para cá, assim, as mudanças que foram para vocês as mais relevantes? Pode falar tudo?
Vale tudo, vale Não, tudo. vale, com certeza vale. Né? Aí. Mas, sabe, por exemplo, uma coisa muito importante que eu considero é a lei de 2009 que disse que tem que averbar no registro de imóvel se a área está contaminada ou não, né? Então isso é um marco importante, eu acho, né? Mas enfim, ou você pode falar que é a chegada de equipamentos, do Geoprobe, chegada do Liner, ou é a obrigatoriedade do laboratório ser acreditado, ou é a 273, né, que obrigou os postos de combustíveis a serem licenciados. Sei lá, o que vocês consideram os marcos mais importantes para a gente ter o que nós temos hoje aqui? Eu começando com o mais velho, eu acho que chegadas de equipamentos mecanizados, né, e essa ponteiras eletrônicas no decorrer, e coisas como o próprio CPTU, que existia desde tinha que ser aplicado, e é muito pouco aplicado nessa área ambiental, mas essas coisas já existiam, nós fomos trazendo da geotecnia, migrando para a área ambiental. Eu acho que essas coisas foram muito importantes. Mais recentemente, sem dúvida nenhuma, aqui no estado de São Paulo, a TP 38, a forma como ela foi redigida, acho que são marcos importantes. Outra evolução que, no caso, não pega a Giovana, que ela é mais jovenzinha, mas me pegou assim, em cheio. Imagina, eu, para fazer o meu TCC na minha graduação, eu tive que fazer na máquina de datilografar. Eu tinha aquele... Não, eu não, vou deixar claro isso, eu não. Aquele diploma da escola Remy. Sei. Outra pluma eu pintei com lápis de cor. Eu não sou dessa época, vou deixar isso claro. A gente desenhava o desenhista tinha aquela pranchetona, um autógrafo lá, nanquim, giletinha, raspava quando errava, enfim, aí uma grande, né, essa parte porque a parte dessa tecnologia, dos avanços de software, foi um negócio assim absurdo, né? E hoje você pega o Calvo, o Leandro, o Leandro Oliveira, o Leandro Freitas, uma galera aí de pessoas, e para fazer o tratamento de dados é impossível, né? Você fazer um tratamento de dados assim. Mas ao mesmo tempo, né, eu que sou mais analógico, pela própria aula que nós vimos na semana passada, a gente observa alguns erros assim, que quando o cara desenhou à mão, como aquele grupo que desenhou à mão, eles tiveram uma percepção diferente, porque ele não deixou a inteligência do software responder por ele. Sim. Mas eu acho isso muito legal, porque a gente fazia mapa potenciométrico e pluma na mão. A gente não tinha, enfim, software. Então, hoje, quando a gente pega um desenho feito pelo software, a gente tem criticidade. A gente consegue olhar e saber se aquilo faz sentido ou não. Então, eu acho que esse aprendizado, a moda antiga, né, que a gente teve, passou e errou, e eu lembro muito, né, os mais velhos que eu na época, né, falavam assim, Giovana, cuidado, a pluma não pode ser uma borboleta, ela não pode ser igual dos dois lados. Eu ouvia muito isso ficou gravado na minha vida. Eu passo para frente para os caras que trabalham comigo. A pluma, ela não é um espelho, ela não pode parecer uma borboleta. Então, é muito legal, né? E agora, hoje que tem os softwares, a galera joga também e acha que aquilo que sai é verdade, né? Então, essa coisa que às vezes, talvez nós mais antigos estamos por hábito de fazer algumas coisas na mão, né? Às vezes algum cálculo na mão, algumas coisas assim, a gente evita erros que às vezes passa batido. Obviamente, você tendo um monte de software NXY, né? Você consegue fazer aqueles tratamentos de dados, né? Mas a gente consegue fazer alguns desenhos, ter uma ideia e corrigindo aqui, corrigindo ali, para ter uma ideia inicial. Eu acho que isso é muito importante. A gente ter aquela ideia inicial do que está ocorrendo, ter uma análise crítica disso daí, para que quando eu pego o dado já, né, os resultados finais, você consiga ter um senso crítico daquilo lá. O porquê aquilo lá está ocorrendo, ou porquê aquilo lá está errado, ou porquê está certo, enfim.
a gente não pode acreditar como verdade absoluta. Sim, às vezes com certeza. tem ali e a pessoa não observou, realmente não tinha que observar, porque passou batido, né? São coisas que às vezes passam batido lá e a galera fala, puxa, e a gente, né? Eu vejo muito a aula anterior que a gente batia os olhos assim, opa, tá errado ali. Por que ali? Por que tal coisa? Me explica lá, né? Nós vimos isso, são exemplos, né? Que são da nova geração. A nova geração, ela é muito inteligente, passa batido, assim, passa um rodo na gente, né? Passa por cima, porém, às vezes, eu acho que falta aquela parte mais crítica, né? O senso mais crítico, que é próprio da idade, lógico, quando eles tiverem a minha idade. Sim. Não da Giovana. Isso. Eles vão ter esse senso crítico, né? Que é o que a gente chama, às vezes, de experiência. Eu fiz meu trabalho de mestrado, né, com o Irata, enfim, quando eu fiz o mestrado ali, e ele chamava Tipificação das Plumas de Hidrocarbonetos do Estado de São Paulo. Então, a gente pegou dados de uns 500, 600 áreas e colocou num banco de dados, no Access. Vocês imaginam, né, cara? E achando que estava arrasando, né? Que conseguia fazer um monte de coisa. Então, você imagina hoje, né? Se a gente joga nesse software... Isso foi 2003, talvez, 2004, quando eu fiz meu mestrado. E já saiu um monte de coisa legal. Você imagina pegar os mesmos dados, né? Ou mais, que hoje, enfim, tem muito mais informação, e jogar num software desses aí, na mão desses moleque, né? Que eu brinco. Bota na mão desses moleque vira um suco de laranja, né? Porque é muito legal. Então, acho que assim, eu brinquei com você, o que Tanaka, né? Voltando para a sua pergunta, quais são os eu acho que é importantes? tudo, eu brinquei que é tudo, porque eu acho que é tudo, assim, eu acho que tanto todo esse embasamento de legislação, porque a gente não tinha nada, então a gente saiu do nada, né? Para coisas que hoje são, de alguma maneira, contornadas por alguma legislação, né, por algum tipo de legislação, norma ou procedimento, eu coloco tudo no mesmo saco, né? Então a gente não tinha até 2006, 2007 nenhuma norma da ABNT específica, a não ser a série 10.004 e 10.005 para resíduo, que esbarrava na gente, não tinha nada a ver com áreas contaminadas. Então eu puxo daí, quer dizer, a gente antes disso era nada, né? Então, todo esse arcabouço da legislação que vem com norma da ABNT, que vem com procedimento, que vem com DDs, né, da CETESB, com manual de gerenciamento de áreas contaminadas, a gente não pode esquecer deles, porque eu tenho certeza que isso foi embasamento para muito estado, né, e todos os outros documentos que a gente enxerga aí nos outros estados, né, o CONAMA, eu tive a oportunidade de estar lá no CONAMA 420, representando a ESAS, então a gente viu isso tudo nascendo, né, de alguma maneira, sendo gestado aí, indo por papel. Claro, abrindo parênteses, tem muita coisa ruim ainda, errada, lógico, mas já é um avanço, como as normas que a gente está revisando agora, né? Sobrou para o Tanaka revisar uma aí, um presente de grego, enfim, que o Newton não quis. Vamos deixar claro aqui, já lavar a roupa logo. Já detonar. Então, já volta ao vivo. Então, eu acho que é isso, acho que tecnologia, cara, e assim, não tinha, né? A gente falou de software, mas máquina, né? O Newton falou muito bem, não tinha, né? A gente fazia tudo na mão, o Valtão, enfim, sabe disso, media tudo na mão, fazia slug test na mão, era tudo na mão, né? De forma embrionária, né? De forma muito experimentando, tentativa e erro, né? Isso é muito legal. Então, eu acho que tudo mudou. Né? Tudo de lá para cá teve uma evolução muito legal, tecnológica com certeza, de conhecimento, essa coisa de a gente ter uma troca mais rápida, né? Com o que tem nos Estados Unidos e na Europa. Antes demorava muito para chegar, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui ter contato com um sistema de remediação, né? Foi muito louco, para mim aquilo ali era uma área contaminada, um posto de gasolina, claro, e aí a gente, não, tem que colocar o sistema de mediação, tem que colocar o quê? Né? Então, é muito legal, né, ver toda essa evolução vou falar só essa vez no podcast, tá? Em 25 anos, ponto, acabou. Né? Então, é isso, 25 anos, cara, é muito curto, se você for parar para pensar
sim, né? Sim. A gente não começou em 1950, né? O boom da nossa área é há 25, 30 anos, talvez, se a gente fosse colocar um pouquinho mais aí. E é muita coisa que evolui. Muita coisa. Eu acho que tem muito ainda para a gente correr, né? Sim. Minha filha faz engenharia ambiental em São Carlos, então Quem sabe ela vai ter trabalho, né? Legal, quem sabe legal. ainda tenha trabalho, né? Sim. A minha opinião é super parecida com a de vocês dois, e eu gosto também sempre e eu não vou lembrar nome por nome aqui, que eu vou acabar sendo indelicado, com certeza, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, assim, das pessoas que foram importantes, né? De figuras humanas que foram importantes, assim, né? E é inevitável, né? Não sei a ideia, vou ter que citar alguns, mas não vou citar, né, todos que eu queria citar aqui, né? A gente pode citar o Bob Weary, né, que precursor da hidrogeologia no Brasil, junto com o Aldo Rebouças, enfim, figuras da CETESB importantíssimas, o Rodrigo Cunha, figuras do mercado também importantíssimas, Ernesto, que Deus o tenha. A gente também, eu acho que a participação individual, né, de alguns precursores nossos, assim, né? Nós todos muito jovens ainda, né? Estávamos começando a trabalhar há pouco tempo, mas quando a gente chegou, já tinha um arcabouçozinho, já estava o Rodrigão falando de solo lá na CETESB, né? Já estava o Bob dando entrevista para o Ferreira Neto, falando de água subterrânea e tal. E também, né, depois deles, também, a gente tem, né, uma sorte muito grande aqui no Brasil de ter excelentes profissionais. No grupo de coordenação dos cursos lá da ESA, eu estava conversando com o Rodrigo outro dia. A gente fez um curso de investigação em meio fraturado de nível mundial. A gente tem, aqui no Brasil, a gente, tá aí o próprio Newton, não me deixa mentir, tem uma enorme experiência com isso. Né? E nada assim, né? Os grandes problemas mesmo, assim, né? Os problemas mais complexos, eles estão relacionados justamente a esses meios fraturados, né? Eu estou vendo agora lá em Portugal, a gente tem muito pouco solo, na verdade, né? Lá o solo é muito pouco desenvolvido, né? Tem pequenas camadas de material poroso, e esse conhecimento, que o Brasil conseguiu juntar, conseguiu desenvolver, seja trazendo um pouco de fora, com os nossos profissionais indo estudar lá fora e voltando para complementar os seus estudos aqui, ou enfim, os próprios profissionais, o próprio pessoal da academia que faz os seus estudos aqui mesmo, eu dou grande importância para, além da tecnologia, né, para as pessoas, né, e para algumas em específico que são as minhas referências, né, que está em Newton, uma delas, todos os outros que eu citei, e de novo vou pedir desculpa para todos aqueles que eu não tive tempo de citar aqui, mas a lista é muito grande e é uma sorte a gente ter essa quantidade grande de gente de excelente qualidade para servir de referência para mim, pelo menos, no mercado. E o que é legal também, Valton, que essas pessoas, pelo menos para mim, e acho que mesmo elas estando às vezes em outra empresa, elas estando do outro lado da mesa, elas estando, né, às vezes numa outra área, sempre ajudando, né? Então, assim, eu tenho pessoas na minha vida, referência, que também não dá para a gente pôr o nome de todo mundo aqui, né? Que bom seria, mas, assim, sempre ajudando. Então, essas pessoas, assim, de alguma maneira, estavam ali sentando, te ensinando. Eu mesmo, no meu primeiro trabalho, eu cheguei na Geoclock, o Valtão já estava lá há muito tempo, eu gosto de reforçar isso, mas eu assim, inúmeras pessoas pararam o tempo delas para vir falar comigo e me ensinar, e me levar, e me mostrar, né? Porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo que a gente gostaria, e na nossa área ainda menos ainda. Na faculdade, na geologia, a gente teve um semestre de hidrogeologia e eu não tive a honra, né, a oportunidade de fazer com o IRA. Hoje, os alunos têm aula realmente, né, com pessoas mais que têm um pouco de conhecimento com áreas contaminadas, né? Não é desmerecendo ninguém, mas é o conhecimento, né? Então, eu cheguei, eu não sabia, né? Então, em nenhum momento não tive apoio, né? Então, eu acho isso muito legal, né? Tanto apoio de quem estava ali, apoio da CETESB, você mesmo falou, né? O Rodrigo Cunha sempre fomentando, sempre
puxando, né, eu falo a fila, né, ele sempre está ali e incansavelmente, né, e tantos outros, né, de outros órgãos ambientais do Brasil também, a Adriana Lima, que infelizmente a gente tinha uma perda, enfim, mas era tudo dessa época. Então a gente sempre tinha isso, né, essa troca, um contribuindo com outros laboratórios, trazendo coisa nova, o pessoal da sondagem, o Newton, né, desde o começo, trazendo, né, trocando figurinha. Então eu acho que isso é muito legal. O nosso mercado é muito pequeno e ele propicia isso, né? Não é porque eu estou numa empresa de consultoria e o Walter na outra que a gente não tem uma afinidade, que a gente não tem uma troca, e se precisar vai ter, e se precisar trabalhar junto vai trabalhar, né? Então eu acho isso muito saudável, né? E a gente também, de alguma maneira, tenta ensinar o outro, né? Não sei se eles aprendem, mas a gente tenta. Desculpa, eu acabei, né, na conversa acabou de me ocorrer um negócio que eu acho que vai ser consenso, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Mas nos últimos anos, para o mercado de áreas contaminadas, tenho certeza que vão concordar que os cursos de pós-graduação, né, são realmente, talvez esses tenham sido os game changers mesmo, né? Um divisor de água, sim. Quando a gente começou a institucionalizar a divisão do nosso conhecimento, fazer isso de maneira organizada, abrir isso para a sociedade, e aí, de novo, nós vamos voltar às pessoas, né? Fizeram e fazem isso acontecer até hoje. Eu tenho uma honra enorme e uma puta sorte de poder colaborar, de ser chamado a ajudar de vez em quando. Mas, né, ocorreu aqui agora, lembrei agora durante a nossa conversa que, na minha opinião, os cursos, tanto de remediação ou de investigação... Porque a gente sai da faculdade não sabendo disso, não tem uma disciplina de áreas contaminadas, né? Ou às vezes passa ali... Logo vai ter. Então, ou passa de relance. Se tiver em algum lugar por aí, a gente não está sabendo. A gente nem sabe. Mas eu acho que isso vem, de alguma maneira, capacitando essa galera, que não chega tão crua de novo no mercado de trabalho, né? Sim. Ou ele chega já um pouquinho mais preparado, que isso era um problema sério que a gente tinha. E a ESAS, ela vem com esse objetivo. Um dos objetivos da associação é capacitar o mercado, né? Quer dizer, gerar mão de obra, gerar gente, gerar inteligência, gerar inovação, né? Porque senão a gente vai ficar... Eu trabalhando para você para mim, o outro para o outro, que não tem, né? ChatGPT vai engolir a gente. Brincadeira, gente. É brincadeira. Não vai, não. Não leva a sério. Não, essa é brincadeira. Você sabe que eu tenho uma preocupação, assim, dentro desse nosso mercado. Você sabe, com a perda de profissionais, né? Eu acho que a gente tem muitos profissionais, bons profissionais, indo para fora. E eu não sei se volta pela condição de país. Aí eu já não estou falando, não é nem questão de mercado, é questão aí por causa de violência, etc. Eu tenho amigos que talvez tenham ido embora e não voltam mais. Né? O Júlio, por exemplo, o Júlio Vilar, na Califórnia, né? Todos nós temos raízes aqui, mas isso não é só para a área ambiental, né? É de uma forma geral, pela condição do país, né, que nós vivemos. A gente tem perdido pessoas boas, pessoas que, por exemplo, eu tenho convivido muito com o pessoal da USP, o pessoal lá do CEPAS, etc. E tá indo, outro dia eu fui na despedida do Rafa, que foi para a Universidade de Calgary, né? Então, será que volta? Não volta, né? Assim, é difícil achar que volte, né? Tem os que estão fazendo o doutorado de sanduíche que, por obrigação, eles vão voltar. Mas se tiver uma oportunidade, porque o nosso país, o nosso mercado, e aí trazendo para áreas contaminadas, né, a gente não tem muita oportunidade, até de ganhos financeiros, né? Você vê que é melhor ser outra coisa, né? Às vezes eu falava isso para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, estão tudo, né? 2 deles estão na área financeira de bancos. Aí não dá para competir, né, Newton? Com o mercado financeiro... Bota para estudar, Newton, bota para estudar. Melhor, bota... Veja que loucura. E às vezes a gente,
a gente racha o coco aqui pensando em soluções para que a gente consiga remediar, né, uma área, etc. E depois tudo vai para onde? Um advogado, não sei o quê, vai uma discussão mais jurídica, e o ambiente, né, a parte ambiental. Vixe, fica lá para trás. Né? Então, tem que virar óleo para pôr na máquina do Estado. É isso aí. Meu filho eu falei para fazer TI, porque eu achei que ia melhor lá. E ele está trabalhando, e quando ele me falou quanto ele estava ganhando, eu falei, gente, eu demorei, viu, para ganhar isso. Parei, falei, olha, eu demorei. E é Giovana, isso, né? Tenho certeza, Giovana. Eu vejo meus filhos na área financeira, de banco, cara. Não sei, e aí eu pergunto, não desmerecendo o que eles fazem, etc. Tudo certo, né? Mas a gente tem uma importância para a sociedade que é algo diferencial. Nós estamos trabalhando, rachando, né? Estamos ficando carecas. Olha o Voltão, olha o Marcão. Eu estou cheio de cabelo. O Volta já perdeu todos. Né? Mas, veja, nós estamos rachando um pouco aqui. Primeiro, para que a empresa consiga sobreviver, né? E nós trabalhamos para a sociedade, né? O nosso trabalho tem um cunho social forte, né? E às vezes a gente está perdendo esses, né? Cada um que a gente perde aqui para o nosso mercado representa muito, né? Representa muito. Sim. E aí, vocês que são ou donos de empresa ou com cargos elevados dentro das empresas, como vocês veem os salários, né? Vocês falaram nesse assunto, como vocês veem os salários? Nós pagamos bem os trabalhadores do GAC, porque vocês também falaram, poxa, a gente ensina, mas não sei se o cara aprende. Os profissionais são adequados, eles merecem ganhar mais. O geólogo ele é contratado como analista, como assistente. Isso talvez não seja o motivo pelo qual eles mudam de área, vão para a TI, vão para o banco, vão para o exterior. Como está a nossa relação com os nossos trabalhadores? Se eu falar por mim, o que acontece? As empresas sobreviver, ela paga de acordo com aquilo que ela tem a capacidade, aquilo que ela ganha, né? Nós nunca contratamos como analista ambiental, sempre contratamos como engenheiro direto, isso na minha época, contratado como geólogo direto, mas enfim, todas as empresas pagam de acordo com aquilo que ela tem de recursos para pagar. E não é fácil manter uma empresa, né, aqui no nosso mercado. Né? Giovana sabe disso, o Voltão sabe muito bem. O Brasil é complicado. O Marcão sabe muito bem disso. Né? É complicado. Né? Pagar será? A gente não consegue competir. Como vai competir com banco? Como vai competir com TI? Como vai competir com a área do direito? Isso é uma coisa crítica para a gente, né? Porque são pessoas, né, cara? O nosso trabalho, né? Essencialmente o nosso e em específico, né? Claro, tem instrumento, tem sistema de mediação que funciona, tem máquina e tal, mas se não tiver ali, né, o ser humano, o dedo, a cabeça, o cérebro humano, né, atuando no seu melhor, a gente, né, corre risco até de desperdiçar recursos. O Newton está coberto de razão, né? Eu tenho certeza que em especial no nosso mercado, né, a remuneração efetiva dos profissionais é algo muito próximo da melhor possível. Né? É claro que vai ter casos e casos, né, empresas de diferentes idades, diferentes tamanhos, diferentes políticas, mas na maioria, assim, das empresas que concentram a maioria dos profissionais, eu acho que a impressão que eu tenho é que existe uma homogeneidade, não existe uma oscilação muito grande. Em especial no nosso mercado, eu vejo uma coisa muito legal, que é uma diferença quase zero ou muito pequena de remuneração em questão de gênero, sim, em questão de, né, a Fugel, por exemplo, teve reunião de gerência hoje na Fugel, tinha 7 pessoas na sala de reunião e 2 eram homens, eu e meu sócio. Todos os outros, as gerentes são todas mulheres. Eu acho que no mercado,
Inclusive, se eu não estou enganado, Marcão, acho que em algum dos seus podcasts foi falado. Né? E deve ter tido opiniões, né, diversas. Né? Sim. Mas todo mundo é unânime em falar algo parecido com você. Existe um machismo no mundo, no Brasil, né? Mas no GAC ele é um pouco menor por conta disso que vocês estão falando. Sem dúvida nenhuma. Legal, isso é uma virtude do nosso mercado, eu acho. E aí, enfim, dependendo do sindicato onde a empresa se filia e do tipo de cliente que ela tem, ela vai ter recursos A, B, C ou D, vai ter requisitos A, B, C ou D. Né? Enfim. Na Fugel... Mas eu acho, mas eu acho que a gente, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente, eu não vou dizer a gente profissional, a gente empresa, conseguia cobrar um pouco mais caro do cliente, né? Então, você vê hoje o preço de uma análise química, né? O quanto o preço foi degradado ao longo desses anos, ele foi achatado, exatamente. Então, quando a gente pagava 200, talvez 300 reais, vou chutar aqui a ordem de grandeza de um BTX, hoje você gasta, se pagar 70, você está ainda, né, pagando caro. Então, eu acho que no começo, talvez, tinha esse entendimento era mais valorizado. Eu não sei se vocês têm essa impressão, né? Eu lembro que a gente atendia a Shell lá atrás e a tabela de preços era surreal. Se a gente pudesse cobrar hoje o que a gente cobrava na época da Shell, estava todo milionário. Né? Eu já não estaria mais trabalhando hoje, pode ter certeza. Nem eu. Enfim, acho que ninguém daqui. Então, acho que esse é o ponto. Eu acho que não é que o profissional hoje ganha mais ou menos, ou, né? Acho que é nesse ponto. Como o Walter e o Newton disse, a empresa precisa sobreviver, né? Então, ela vai poder pagar por aquilo que ela consegue monetizar. Então, por que banco paga um rio de dinheiro para o cara trabalhar ali? Porque o cara tem de lucro trilhões, né? Bilhões no ano. O cara, num trimestre, o cara fatura coisa e você fala, cara, eu não sei nem que número é esse, né? Então, gira muito dinheiro, mercado financeiro, né? TI, gira muito dinheiro. Então, isso faz com que você consiga remunerar melhor aquele profissional. E aí cabe também nessa questão, o bom profissional, eu tenho várias pessoas que trabalharam comigo na época da Essências, que eram engenheiros ambientais, que hoje estão no mercado financeiro. Por ser engenheiro, eles migraram. Pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente inteligentes. Eles viram que aqui eles não conseguem ser remunerados, né, da maneira que, no caso, a pessoa acha, né? Cada um tem a sua leitura também, né, do valor do dinheiro, né? E aí eles migraram para o mercado que bancasse, que pagava bônus agressivos e que tinha ali uma geração de dinheiro. E que eu questiono até, né? Assim, eu faço 50 ano que vem, então acho que a gente começa a pensar em outras coisas da vida. Eu acho que o dinheiro não é tudo, né? Acho que talvez uma frase um pouco impactante, mas assim, para essa hora, né? Mas assim, não é tudo, né? Então eu acho que você, lógico, você precisa ser remunerado de forma correta, você precisa estar registrado como você tem que estar mesmo, você tem que ter, né, todos os seus benefícios direitinho, ninguém está dizendo que não tem que ter. Mas, às vezes, aquela empresa, aquele trabalho, ele te traz tantas outras coisas, né? Uma qualidade de vida, um tempo maior com a família, ou uma possibilidade de viajar e conhecer lugares diferentes, ou um aprendizado, né? Eu vi um dia desses um post que eu achei muito legal, né? Diz que antigamente a gente media o sucesso, era uma circunferência, metade era o salário e metade era o cargo. E aí, hoje em dia, ele é dividido em milhões. Valtão, milhões de pizza. A pizza ficou com um monte de pedaço, né? Saúde mental, tempo com a família, exercício, enfim. O quanto você está bem com você, o quanto você aprende ali, o quanto você é acolhido no seu trabalho. Eu acho que tem muito isso, né? E acho que as empresas não é que pagam menos, mais ou menos. Eu acho que todas têm o quanto elas podem pagar, né? Acho que é um pouco isso que o Newton falou. Porque isso também vira ONG, né? Infelizmente, a gente não ganha que nem banco, né? Então... Isso, o lucro, né, no projeto, a gente não tem o lucro, né, de 30%, 40%, né? A gente não faz tráfico de coisas, né? De droga, de criança, não é. A gente faz investigação e remediação. Então, não dá para ser assim ainda o lucro, né? Então, quando for... Hoje a gente monta uma factory. Trabalhar em um projeto, aí depois...
dar uma descontada no lucro. Tem o projeto dá lucro, tem o projeto que fecha, né, no 0 a 0, tem o que dá prejuízo. Então depende muito até do nicho que a empresa de consultoria está, né? Tem empresa de consultoria que deve ter margens maiores, empresa de consultoria que tem margens menores, né? A gente sabe outras áreas, né? Eu trabalhei muito tempo no resíduo e assim, não se compara, né? Números ali. É outra escala de grandeza. Saneamento. E mesmo no projeto onde a gente empata, pelo menos a gente aprende, né, cara? É verdade. Então a gente sai no lucro mesmo, lá na pizza da Bio, lá com um monte de pedaço, tá lá o aprendizado, tá? Pelo menos com aquilo você vai conseguir sair. Das duas, ou aprendeu técnicas cientificamente, ou então aprendeu a vender projeto. Isso. Ou você aprendeu a fazer a conta certa, fazer o orçamento. Vai tirar. Mas acho que é isso, é uma equação cruel, né? É uma equação, empreender no Brasil, né? Eu nunca empreendi, enfim, sozinha, sempre tive dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, de um CNPJ, mas empreender no Brasil é muito difícil, né? A gente tem impostos e uma série de coisas aí que é só para quem é meio maluco, eu falo, né? Tem que ter um pouquinho de doideira ali. Tem que conhecer um bom psicólogo, né? Às vezes psiquiatra também, né? Que são seus parceiros pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas é gostoso. Não, e como é que vocês veem o que há de vir? Como vai ser o mercado daqui a pouco? Né? Ele vai crescer? Vocês acham que terão novas leis? Ou vocês acham que terão mais contaminantes? Profissionais diferentes? Tecnologias diferentes? Como vai ser o futuro daqui a alguns anos? Deixa um complemento. E vocês vão estar ainda daqui a alguns anos, esses alguns anos vocês estarão no GAC ainda? Se a gente estiver vivo, né? Se a gente estiver vivo, mentalmente são, acho que dá, né? Bom, vamos lá. E eu estou quieto, eu vou começar aqui. Vamos lá. Seria inevitável falar... A gente tem que falar de questões como inteligência artificial e tecnologia, né? Mas eu vou tentar fugir um pouquinho desse caminho, né? E eu torço, na verdade, né? A gente não tem bola de cristal, a gente pode pensar naquilo que a gente quer que aconteça, né? Naquilo que pode acontecer que você não quer que aconteça, enfim, você pode fazer conjecturas, né? Mas eu acho que o futuro, o nosso futuro, o futuro de todo mundo, né? Não só no GAC, mas de qualquer outra ciência, de qualquer outra atividade, é a regulamentação. Né? Eu acho que a gente... E é difícil até a gente falar dela em termos de futuro, porque a gente já podia estar um pouquinho mais na frente, né? A gente já podia ter isso como presente, né? E poder olhar para o futuro, para coisas, né? Para um desenvolvimento um pouco maior. Tal, né? Então, e a regulamentação ela precisa avançar, né? E, novamente, né? Eu acho que eu citei um pouquinho no começo da conversa, né? E junto com a regulamentação, né, a organização, a criação dos recursos. É claro que ninguém quer que as empresas de consultoria lucrem como bancos, né? Mas a vida de quem cuida, de quem investe no meio ambiente, de quem faz a recuperação do meio ambiente, ela podia ser um pouquinho mais fácil, ela podia ser um pouquinho mais grata, né? Principalmente em relação, obviamente, ao resultado. Mais valorizada, né, Valtão? Isso, exatamente, mais valorizada. Essa é a palavra. Obrigado. Então, enquanto a gente não conseguir organizar a casa, né, enquanto a gente não conseguir definir a regra do jogo certa, olhar efetivamente para aquele nosso objetivo que está lá no fundo, que é preservação para as próximas gerações, né? Olhar bem para a questão da saúde pública, né? Talvez a gente tenha algum espaço grande nesses dois campos aí para evoluir, principalmente em termos de regulamentação. Então, eu acho que o nosso futuro, eu não vou dizer aqui como eu acho que vai ser o nosso futuro, mas eu vou dizer que, com certeza, ele passa por uma boa organização da sociedade,
né, das empresas, do mercado, das universidades e principalmente, né, dos nossos governantes, da nossa classe política, que um arcabouço regulatório sólido, bem desenvolvido, discutido com a sociedade, vendo a parte de todas as partes, vendo o bem de todas as partes envolvidas, a gente vai conseguir caminhar rápido para um futuro muito legal. Depois disso, tem várias coisas para se desenvolver aí, enfim, né, tecnologia, que é inegável, isso com certeza vai estar cada vez mais dentro da nossa ciência, o uso de inteligência artificial, principalmente para facilitar a interpretação de informações, né? Não para ficar fazendo avaliação preliminar com o ChatGPT, né? Não para descrever meio físico no chat, né? Não para isso, né? Mas para pegar grandes volumes de dados e tirar insights daquilo e testar hipóteses com um tempo mais rápido, enfim, né? As maneiras como a inteligência artificial é amplamente empregada hoje aí. Você vai estar com a gente usando isso aí tudo e vendo a lei mudar e tal? É inevitável, né, cara? Você vai ser engolido, não vai ter jeito. Pelo menos alguém que manja no seu time você vai ter que ter. Talvez, né, talvez você ainda fique com aquele olhar externo, né? Você olhar o que saiu e falar, beleza, isso aqui fecha mais. E aí pegar esses modelos e calibrá-los para refletir a realidade, para poder produzir mais com menos recursos, gerar mais bens, né? Para todos, para a sociedade, para o meio ambiente. E eu acho que tem também, né, em cima de tudo isso que você falou, né, essa coisa que é, assim, com certeza vai ter essa digitalização, né? Não é possível a gente acreditar que todos os setores vão passar por essa transformação e a gente não. Então, para mim, isso é muito claro, né? Mais claro que, como vocês falaram, né, com todo o cuidado de usar a inteligência artificial, que como vai chamar, né, a gente nem sabe, com cuidado, né? Acho que a palavra é cuidado, né? Que a gente não fique refém daquilo, né? Que é o que você falou. Exige que o ser humano seja cada vez mais qualificado, né? Para não começar a sair bomba atômica por aí, né? Exatamente, porque perguntam, será que vai precisar ainda da gente quando tudo isso, né, tiver uma evolução maior? Eu acho que sem dúvida nenhuma. O profissional cada vez mais vai ter que estar mais capacitado ainda e cada vez mais bem preparado para conseguir analisar isso que vão trazer para a gente, né? Então, eu acho que sim, né? Eu imagino, eu vou botar aí 10 anos, talvez seja até muito, né? Eu ouvi dizer que uma pesquisa nos Estados Unidos, eles adoram fazer pesquisa, dizendo que nos próximos 2 anos o Brasil vai evoluir em tecnologia aquilo que ele evoluiu nos últimos 10. Então, assim, é maluco, né? Assim, a gente vai ter uma evolução muito rápida, né? Muito, muito atropelada, porque existe essa lacuna e essa necessidade, né? Então, eu acho que sim, nós vamos viver um momento de digitalização, que vai ajudar em vários aspectos, até em otimizar a nossa produção. Nós vamos ser mais produtivos, otimizando, inclusive, todo esse processo, né, de execução que a gente faz, e o profissional vai ter tempo para olhar para aquilo que efetivamente ele precisa olhar, né, que é fazer um crivo daquilo que tem de informação, né? E acho que também passa muito pela conscientização do ser humano, pela conscientização do nosso cliente, pela conscientização de quem compra a gente. Porque se o cara que compra a gente acha que a gente está ali no final da fila, a gente sempre vai ser visto como custo e a gente cada vez mais vai ser pago cretinamente, né? Então, acho que esse é o ponto. A hora que eles entenderem que a gente tem uma posição diferente no valor da cadeia produtiva deles, que a gente é importante, como o mercado imobiliário talvez já tenha entendido, como outros segmentos aos poucos, o banco está começando a entender que precisa da gente, né, para fazer uma avaliação, que não dá para pegar um terreno e garantia mais no escuro, porque ele lá na frente se ferra. Então, quando eles entenderem que a gente tem, né, que as empresas de consultoria, o que a gente presta de serviço, que áreas contaminadas, né, que o passivo ambiental, de um modo geral, é importante até para ele comercializar a ação dele lá fora, né? A gente talvez consiga ser mais valorizado, que foi o que o Walter Leite falou, e eu acho que a gente pode estar caminhando para esse lugar, né? Acho que o mercado cresce, assim, eu estou há 25 anos esse ano no mercado, e eu nunca vi diminuir esse mercado. Quero até que o Milton, o Valtão e o Marcos falem um pouquinho disso, mas eu nunca vi diminuir,
né? A gente só viu aumentar, é claro que tem um ano ou outro ali, mas no modo geral, uma empresa que cresce, uma empresa que diminui, mas se você olhar o mercado, né, o nosso mercado, ele nunca diminuiu, né? Uma empresa quebrou, outra cresceu, outra apareceu, outra foi embora, né? Mas ele nunca diminuiu. Então eu não vejo o mercado diminuindo. Eu sou muito otimista comercialmente falando, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho ainda. Alguma coisa tem que fazer a gente acordar, né, Pio? Pelo amor de Deus. Todo dia, né? Levantar da cama e falar, não, vamos lá. Mas eu acho, assim, eu acho que tem trabalho, tem muito trabalho, tem muita coisa ainda para a gente ir atrás. Acho que a gente está olhando um pedaço do problema, novos contaminantes, novas tecnologias, a gente não sabe nem o que vem, novas, não sei, né? Porque a gente está falando aqui o que a nossa cabeça é possível de pensar, mas tantas outras que podem aparecer aí que a gente não faz nem ideia, né? E outro modelo também de mercado, né? Será que a gente vai ser sempre assim, essa empresa de consultoria fazendo desse jeito? Talvez não, né? Então, às vezes eu me pego pensando fora da caixinha, né? E aí eu volto, vou ter que voltar para o dia a dia. Mas é importante isso, é um exercício que ele é bem interessante, né? E a gente está tendo essa aproximação muito interessante do setor acadêmico, que a gente não tinha, né? Então, é o CEPAS, como foi dito pelo Nilton, é o SENAC, né? A gente começa a ter essa galera mais próxima, e que ali é onde tem a evolução de ideias, né? Ali que o negócio está borbulhando, né? Que a gente na consultoria não tem tempo. Se a gente for pensar na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, olha o número de substâncias químicas, as milhares de substâncias químicas que existem e o que a gente estuda, o que a gente monitora. Então, só por isso, a gente percebe que esse mercado tem muita coisa. Muita coisa, né? E você vê os próprios contaminantes emergentes que estão aí, os PFAS, etc., né? Olha a quantidade de coisas que a gente tem e certamente novas coisas vão surgir. E isso é certo, né? E nós aqui no Brasil, eu acho que a gente está no trilho, pelo menos aqui em São Paulo, e de forma geral aqui no Brasil, a gente está no trilho correto. A gente está evoluindo, e evoluindo muito rápido, talvez mais rápido do que eu imaginava, inclusive. E trazendo tecnologias, e trazendo conhecimento, e a gente segue muito o que acontece nos Estados Unidos e Canadá, que são os líderes nessa área, né? Até estava tempo atrás eu ouvi o podcast lá do Rafa Sato, né? Dizendo que nós estamos à frente da Europa. O Baldon está falando aí, né? Ele esteve em Portugal agora, né? Então, a gente, em termos de conhecimento, a gente está à frente, a gente estuda até a parte de fraturados, né? Nós temos amigos na Austrália, né? Vários amigos, a Carla Marçal, a Mônica Espósito, a Lívia, a Lívia, e outros, né? A gente tem uma galera lá na Austrália que também é um polo evoluído nessa área, que também, de certa forma, troca informações, né? E se a gente pegar o Júlio Vilar e outros que estão fora, né, representando suas empresas fora do Brasil, eles trocam informações com as pessoas que estão aqui. Então, também nesse sentido, nós conseguimos evoluir bastante. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Depende, como o Baldon falou, sem dúvida nenhuma, a parte de legislação, para que seja, para que a gente, para que as coisas sejam aplicadas de forma correta. Eu não sei como segura, né? Segura. De forma igualitária, né? Porque e se a gente for ver o FEPRAC lá, é algo muito interessante, mas se a gente pegar aquele podcast lá de, acho que foi 2020, esse fundo tinha 9 milhões, né? Sim, se eu não me engano, foi isso. Alguma coisa assim. Pela Patrícia, se eu não me engano, 9 milhões. 9 milhões é nada. É nada dentro de uma
remediação, pensar em remediação termal, etc., essas que usam recursos mais só de energia o que se gasta, enfim. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. O que a gente precisa é realmente investir isso que nós estamos fazendo, de certa forma, é a nossa contribuição para esse mercado. Então, nós damos aulas, nós passamos as nossas experiências e a gente observa muito o que aconteceu, os erros que nós cometemos lá atrás, os erros que estamos cometendo agora, né, como líderes, etc., né? E a gente vê N absurdos que acontecem, cara, faz parte. E é um aprendizado, o Valdão falou isso, né? É um aprendizado, a gente aprende, né? Eu sempre brinquei o negócio, termal é legal, mas aí queima tudo, né? Sim, então a energia orgânica queima. Sim. E reduz o volume. Você fala, o oxidante oxida, só que vai parar lá, não sei onde, e parou no... Cada um tem sua consequência. Enfim, mas a gente vai aprendendo com esses erros e tal, a gente vai corrigindo. Eu acho isso legal. E nós estamos no caminho. E nós estamos aprendendo muito sobre meio físico com o pessoal lá dos Estados Unidos. E aí a parte química associada e tal. E tem sido, assim, muito legal. Né? Acho que o doutorado do Paulo Lima, da DATS, muito importante. Situação de cepas aí, com o Ricardo, Reginaldo, etc. Tipo de geológico. Lebac lá, né? Não pode esquecer o Lebac lá de Rio Claro, lá com a turma do Xang, Didier, etc. É muito legal. Então, nós estamos no caminho certo. Né? Houve uma aproximação agora, universidade com as empresas, né? Nós estamos nos aproximando. Sim. Isso é muito bom. É muito bom esse mercado. Então, acho que a gente tem um futuro legal. Eu vou estar aqui, tá? Sim, isso é bom. Isso é muito bom. Muito evidente, eu vou morrer com 101 anos. Estaremos todos de bengala, Nilton, fazendo um podcast daqui 10 anos, falando. 10 anos, Giovana, tem 30 anos. Eu falei que até os 90. É verdade, eu falei já lá para o pessoal do escritório, eu vou estar com a bengalinha. Bengalinha não, eu vou estar com a minha espada de samurai. É outro nível, desculpa. Do pessoal. É capaz de eu estar de andador, mas tá tudo bem. Então, a minha adolescência, a minha juventude não me permitem ser tão otimista quanto você. Tá gasto. Judiada. Depois de velho, eu ando de moto, cara. Olha aí. Eu acho que eu tô num... a minha loucura já, 60 anos, já tá me deixando meio criança, né? O Benjamin Button, né? Sensacional. Você já imaginou eu andando com uma moto, Street Fighter, andando a 180 na estrada para ver o quanto moto. Meu Deus do céu. Sem enxergar direito e tal. Pois é. Não, acho que estaremos todos aqui, acho que trabalhando, né? Igual ainda, né? Ainda construindo, ou ajudando a construir, né? Acho que cada um aqui ajudou de alguma maneira, contribuiu, botou sua pedrinha ali, né? E acho que a gente acaba sendo assim, né? Por exemplo, no meu caso, eu fiz porque fui fazendo e com a ideia de que contribuir para o todo faz sentido, né? Então, acho que a gente acaba tendo esse olhar, né? Para ensinar, para capacitar, para se doar de alguma maneira. Então, eu acho que a gente vai continuar um pouco mais velho, um pouco mais caído e tal, mas... Você sabe que essa questão do trabalhar, hoje eu estava conversando, inclusive, com o Quaresma, com a Rosana, eu vejo, assim, o Dr. Quaresma, ele tem vai fazer 94 anos, e está ativo. Cuida de fazenda, não sei o que, papapá, né? Isso ajuda a gente não ter o Alzheimer, não ficar pensando nas dores, não, sabe? Você tem objetivo, a gente tem que ter objetivo. E um dos nossos objetivos, voltando, Giovanni, Marcão, nós vamos dar
aula, cara. Nós damos aula, né? E o Senac nos paga bem pra caramba. Sim. Bem pra caramba, eu sei disso. Muito, uma fortuna. Uma fortuna. Mas é isso. É isso, é a pedrinha, né? Cada um põe a pedrinha de um jeito, né? É igual a igreja messiânica. Quando eu trabalhei na igreja messiânica lá, tinha aquela senhorinha aquela japonesinha corcunda de, sei lá, 80, 90 anos, com uma pedrinha, era a contribuição dela para a construção daquele espaço. Né? E a nossa função está sendo passar os nossos conhecimentos e erros para a geração que sai. E faz parte. Nós erramos de montão. Nós erramos. Nossa, quanto mais velho, mais nós erramos, né? Sim, mais bobagem nós erramos. Mais bobagem, é. E alguém passou pra gente de alguma maneira, né? Assim, às vezes não tão modelado, não tão, né, moldado como a gente tem capacidade de passar agora, mas alguém passou pra gente, né? Então, alguém sentou ali e a gente discutiu com alguém, né? E aquilo foi moldado a muitas mãos, né? Então, acho que isso que é muito legal, é gratificante, assim. Eu tenho muito esse... Quando eu penso, vou refletir sobre isso, vou parar para pensar, assim, me vem sempre um sentimento de gratidão, assim, né? Tanto pelo que me ensinaram, pelo aquilo que eu tive que aprender sozinha, né? Pelo que a gente acertou, bateu cabeça, se ferrou, errou, né? Enfim... E acho que vem sempre esse sentimento de gratidão, assim, você fala, cara, né, o mercado tá andando, né, assim, a gente de alguma maneira contribuiu com uma frase, uma palavra, uma pedrinha, né, e aquilo hoje é o mercado consolidado, né, se você olhar. O mercado de GAC, chama até mercado de GAC, né, nem isso existia, olha que chique, nós temos até nome. Pois é, né, meu? A gente não tinha nome, né? Eu sou da época, né? Que não chamava de nada, né, Valtão? Não tinha nome. Veja, Giovana, olha que contribuição legal que você deu, você liderou a equipe que fez a norma de postos de monitoramento de 2007. Mas nós começamos a trabalhar naquela norma em 2005, 2006, a gente sabe a dificuldade. O Marcão está quebrando a cabeça, né? Vai. E o Guilherme Bechara fica bravo, e a Dani lá de Brasília fica brava. Essa plenária, viu? Você podia ir lá de forma de convidado especial, Nilton, mas é tumultuado ali. Não, é tumultuado. Próximo, você olha e você fala, meu Deus do céu, e realmente é desgastante, mas é contribuição, é uma grande contribuição para o mercado, né? De tentar modificar, de melhorar aquilo que foi feito lá atrás. E esse é o legado, quer dizer, nós estamos fazendo isso, novas gerações vão estar vindo aí, fazendo isso que nós estamos deixando, melhorando isso que nós estamos deixando. Então, por isso que eu sou otimista. Eu acho que o mercado tem muito a crescer, temos muitas coisas para aprender. Eu só acho que a gente tem que tirar o termo contaminado daquilo que a gente faz. É verdade. Pô, você vai explicar para qualquer pessoa o que você faz, você não pode falar que você faz gerenciamento de área contaminada. Pois é. Se é um cliente em potencial, já me fala, não tem isso. Não, que isso aqui não. Você não. Não quero nem você passando perto aqui, né? Nem atravessando a rua aqui. Não quero esse cara, tá? Vai lá no meu concorrente. Vai no outro. É por isso que eu nem falei hoje lá pro meu amigo, Aloísio, lá o que você fazia? Eu trabalho com áreas contaminadas. Vixe, Maria. Ele veio me dar um peteleco. Agora, por exemplo, se você fala que você trabalha com gerenciamento da qualidade ambiental de ativos... Aí fica bonito. Ficou bonito, é isso, hein? não, acabou. Você fala gerenciamento da qualidade ambiental do ativo, veio o diretor, veio o juiz. Sim, opa! Todo mundo queria saber o que é. Vem até o cara do você banco. embrulhou bem, hein? Você embrulhou bem o presente. Sim. Até o cara do banco vem, né, Valtão? Boa, esse cara, vamos conversar com esse cara. Isso aí a gente quer. Isso aí a gente faz. Deixa eu ouvir esse cara. Gostei desse. Não, é sério. Isso é uma coisa que a gente observou mesmo, em prospecção comercial mesmo, que
quando a gente usava o termo gerenciamento de área contaminada, quando é o cara do meio ambiente da empresa lá, o cara entende exatamente o que você está falando e sabe, enfim, né? Mas nem todo mundo tem esse conhecimento, assim, e no fundo é mesmo, né? Gerenciamento da qualidade ambiental do ativo do cara. Sim. E acabou entrando mais fácil. Quem sabe a gente consegue mudar o nome. Pois é. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço a presença de vocês aí. Foi muito legal ver o que a velha guarda, vamos chamar de velha guarda, né? tinha para falar para a gente sobre o futuro do GAC. Né? O passado, o presente e o futuro do GAC. Então, agradeço muito a presença de vocês. E agora o podcast de vocês. Vocês podem falar aí as palavras finais de vocês, agradecer quem vocês quiserem. Beijo para a Xuxa, aquela coisa. Então, eu vou falar primeiro, porque eu sou a mais nova do grupo, sim, né? Com deixar certeza. Isso claro, né? Então, eu super agradeço, gente. É uma honra para mim, Tanaka. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu ficaria aqui horas falando com vocês. É uma honra encontrar o Newton, o Walter de novo, mesmo que de forma virtual, né? Dizer que, assim, é muito legal essa iniciativa, eu sempre falo isso, porque de uma maneira ou de outra a gente consegue chegar nas pessoas, né, que às vezes não tem oportunidade de falar com a gente, ou que a gente não tem tempo, ou que não tem, às vezes, a possibilidade de conversar e de encontrar, né? Então é muito legal essa sua iniciativa do podcast, eu sou super fã e agradeço de coração, assim, a oportunidade de poder falar um pouquinho. Sou apaixonada, né? Assim, sou apaixonada por isso, pelo que eu faço, sou apaixonada pelo GAC, sou apaixonada por tudo isso que a gente passou aqui hoje, né? Tecnologia, esse crescimento, essa parte de normatização, para mim é muito interessante. Então, deixo um beijo grande para vocês e a gente vai se falando aí. Legal. Eu te encontro na plenária da BNT, né, Tanaka? Junto com um convidado especial, isso, convidado que especial. É o Nico, que é o pai da criança, com certeza. Né? Vamos fazer o quê? Temos que levar ele lá. Gente, obrigada. Vou fechar minha câmera aqui. Uma brincadeira. Valeu, João. Bom, eu quero agradecer a todos aí, foi muito bom estar com todos, Falcão, então a gente sempre está junto aí. Eu sou um cara muito otimista, acho que a gente, esse mercado ambiental, o GAC tem muito a crescer. Eu acho que a gente está no caminho correto com aquilo que nós estamos deixando, inclusive aquilo que nós estamos passando para gerações mais novas, dando aula, etc. Está sendo muito importante e são nossas experiências, né, ligadas aos nossos conhecimentos. E, enfim, eu acho que nós estamos aí no caminho certo e cada vez mais nós vamos deixar um país melhor, um mundo melhor para as futuras gerações. Marcão, obrigado. Walter, Giovana, muito obrigado. Valeu. Marcão, beleza? Só para dar um encerramento bem rapidinho aqui, agradecer o convite novamente. E agora eu posso falar que é sempre bom estar no podcast do Marcão. Já estou voltando. Aliás, teu podcast talvez hoje seja, né, um veículo, meio de divulgação daquilo que a gente faz. Não só, né, daquilo que a gente faz, mas da maneira de fazer, né, conhecimento técnico, e as pessoas se conhecem, e você sempre ouve o podcast e uma pessoa que você conhece lá. É um instrumento importantíssimo, você está de parabéns aí. A gente agradece por você dedicar o seu tempo para colocar esses podcasts no ar e todas as outras iniciativas que você tem aí. É um prazer sempre ouvir. E, novamente, um prazer estar aqui. E me chama de novo. Ou então não me chama que eu venho. Né? Avisa aí, a gente está por aí. Não, com certeza vai ser um prazer colaborar de novo aí. E, de novo, né, reforçar aqui a qualidade técnica e científica do trabalho que você faz. Você está de parabéns, é uma inspiração para a gente. E é um grande prazer poder colaborar aí junto com o Newton, junto com a Phil e com todos os outros, aí, todas as outras referências minhas que já passaram aqui. É um grande prazer, uma grande honra. Obrigado, Marcão. Legal. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Como vocês viram, foi mais uma visão diferente a respeito do que nós fazemos, como atividade relevante para o mundo, como negócio, como modo de vida. E aí, como eles disseram aqui, temos uma relevância grande para as pessoas, para as futuras gerações, mesmo cuidando de uma coisa que em princípio parece invisível, parece pequena.
Mesmo tendo áreas que remuneram melhor o trabalhador e a trabalhadora, aqui, no GAC, temos a sorte de poder fazer a diferença, de conhecer muitas pessoas boas, excelentes profissionais, com um objetivo bem parecido com o nosso. Vamos então continuar melhorando tecnicamente e lutando por leis, normas, regras mais adequadas. Afinal, se as empresas precisam sobreviver, os trabalhadores e trabalhadoras que efetivamente fazem isso acontecer também precisam sobreviver. E mais importante, o planeta precisa sobreviver. Agradeço a atenção e a audiência de vocês. Você tem aí um comentário sobre o futuro do GAC? Fale com a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui todos os dias, caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Repetindo, se você aí quiser e também puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Instagram, newsletter. Fiquem conectados. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.